Paz e graça, sejam bem-vindos ao estudo 7 da nossa lição A Vida Debaixo do Sol, Reflexões no livro de Eclesiastes. Seguimos então agora na leitura do capítulo 6 do livro. E você, já fez a leitura integral do texto? É importante que você faça isso antes de poder assistir esses comentários, até porque aqui nós estamos apenas fazendo um comentário, lançando luz sobre um texto que já está pronto, sobre uma palavra que já está dada e que ela por si própria já é a palavra de Deus para nossas vidas, palavra de sabedoria para a nossa vida. Aqui nós só fazemos lançar um pouquinho mais de luz, uma reflexão sobre o texto. Amém? Hoje a lição é escrita pela diaconisa Patrícia Bernardini Silva e o verso-chave está em Eclesiastes, capítulo 6, 1 e 2. Diz assim: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade, aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo o que sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que desfrute disso. Ficará para um estranho. Também isso é vaidade e um grande mal. A lição de hoje, ela de certa forma está atrelada à lição anterior, do capítulo 6, de certa forma dá uma continuidade, ou de certa forma é um paralelismo do capítulo 6, por repetir algumas ideias lá do capítulo 5, quando nós falamos do tema da riqueza, mas aqui ela vai mais além. Ela fala sobre a questão das frustrações, como o homem, o ser humano, pode enfrentar algumas frustrações na vida. A diaconisa vai dizer, que a vida carrega uma bagagem de decepções. Além de ser muito complexa, ela carrega dilemas dolorosos, tanto que às vezes o homem chega a preferir a morte, ou até mesmo nunca ter vivido, a não ter nenhum tipo de satisfação. Então o pregador acredita que diante de uma vida longa, riquezas, filhos, prazeres, tudo no fim que o homem poderia desfrutar como bênção na sua vida, pode ter sido o quê? Uma maldição. O homem muitas vezes pode morrer sem ao menos ter desfrutado dessas bênçãos, ou de ter experimentado com intensidade todas elas. Pois, no meio do caminho, essa pessoa era uma pessoa sem Deus. E tudo isso sem ele acabou não fazendo nenhum sentido. Nesse sentido, nós podemos entender que nada que existe debaixo do sol nos traz contentamento pleno. O trabalho, por exemplo, não nos traz contentamento pleno. As riquezas também não nos traz contentamento pleno. Os filhos, os prazeres, também não nos traz contentamento pleno se Deus não estiver dirigindo ou guiando, ou se tudo isso não estiver sendo ressignificado por uma vida com Deus. Com Deus, tudo isso passa a fazer sentido. A irmã Patrícia vai dizer, fundamentada em comentaristas do livro de Eclesiastes, vai dizer para nós hoje que nem a riqueza, que é a maior de todas as vaidades que o homem tem debaixo do sol, pode lhe trazer satisfação. Pois muitas vezes, se não soubermos usá-la com sabedoria, muitas vezes nós estamos apenas correndo atrás do vento, regando um poste, arando uma rocha, ou carregando até mesmo uma água numa peneira. Como diz o livro de Eclesiastes, aquele a quem o homem Deus conferiu riquezas, bens e honra, nada lhe falta de tudo o que sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede o que desfrute disso, então ficará para um estranho. Também isso é vaidade e grande mal. Se ele não puder desfrutar dessas riquezas, até que, como diz a nossa irmã, aqui no comentário, que muitas vezes o que o homem tem, aquelas pessoas, principalmente aquelas pessoas ricas, abastardas, que juntam muito dinheiro durante uma vida, não consegue usufruir de tudo que ela lhe oferece. Muitos, inclusive, são donos de muitas mansões, são donos de muitos carros, e mesmo assim não usam todos, não é verdade? Então, o que é que sobra? Sobra ter deixado para alguém, e como diz o texto de hoje, isso acaba sendo um grande mal, porque ele viveu uma vida sem poder desfrutar aquilo que as riquezas mais lhe poderia lhe oferecer. E nesse sentido também, o homem que vive em função do trabalho, dia a dia, empenha os esforços
às vezes até sacrificando o tempo com a família, com os amigos, muitas vezes ele não pode também desfrutar o bem desse trabalho. E quando não realiza isso, quando não faz isso, ele acaba como uma pessoa frustrada, uma pessoa triste e muitas vezes abatida. O trabalho ou as riquezas, como nós falamos na lição anterior, no comentário da lição anterior, só terá sentido se aquilo for trazer um bem para você e para as pessoas do seu ciclo de convivência. Pois quando esse trabalho e essas riquezas abençoam outras pessoas, com certeza você não será uma pessoa frustrada, porque você não só se realiza, mas realiza muitas outras coisas, ou muitas pessoas são abençoadas, muitas pessoas acabam sendo realizadas por meio também de suas realizações. Então nós aprendemos com o sábio pregador de Eclesiastes, que existem dois tipos de pessoas: as que têm riquezas sem prazer algum, as que trabalham sem nenhum contentamento. Agora o autor lidará com perguntas que não têm respostas, até porque nós não temos a sabedoria de Deus. Lembre-se que o que fundamenta, o pano de fundo do livro de Eclesiastes é a sabedoria divina. E quem somos nós para prescrutar a mente de Deus, para penetrar na mente de Deus? Só Ele tem as respostas. E por não termos as respostas, nós devemos o quê? Esperar o momento certo em que elas serão respondidas. Pois as coisas reveladas nos pertencem, e as que não são reveladas só pertencem a Deus. Com isso aqui, irmãos, é bom lembrar também que o livro não está desencorajando ou condenando os questionamentos sinceros. Até mesmo porque o pregador aqui está fazendo alguns questionamentos. Mas esses questionamentos nos servem para entender que nós não teremos as respostas para tudo. E que devemos apenas confiar em Deus, que Ele é sábio. E que muitas coisas na vida que nos trazem frustrações e decepções só serão resolvidas, só serão respondidas com Deus em nossa vida. O homem que se distancia de Deus e o ignora terá que correr sozinho atrás de seus planos e anseios. Buscará muitas respostas, fará muitas perguntas, até mesmo sinceras, como falamos. Mas se ele buscar tudo sozinho, sem Deus, e se voltarmos ao capítulo 4, né, do homem que prefere viver sozinho, sem a companhia do outro, seu irmão, para lhe levantar, essa pessoa que decidiu ser uma ilha sem Deus, uma ilha sem os outros, essa pessoa muitas vezes vai caminhar por um caminho de sofrimento. Então, a vida será um verdadeiro ciclo vicioso, um correr atrás de planos que nunca serão capazes de produzir a plena felicidade e satisfação. É a corrida atrás do vento, como diz o autor de Eclesiastes. Uma vaidade que não tem nada a acrescentar à vida espiritual do homem. Pois quem sabe o nosso futuro, ou mesmo de nosso destino após a morte? Única e exclusivamente o Senhor, só Deus sabe. O conselho final é este, irmãos: busque o Senhor, mesmo em meio às dúvidas e dificuldades, os seus questionamentos sinceros, mesmo você se sentindo frustrado com isso. Faça como pregador, reflita, mas hoje conhecendo a resposta de que sem Deus, tudo debaixo do sol é vaidade. Sem Ele, a vida será repleta de frustrações e decepções. Busque a presença dEle para não caminhar sozinho. Lembre-se que para o Senhor, a sua vida é valiosa. Deus abençoe a todos. Aguardamos você no próximo estudo.